Agora eu vou falar da distribuição do imposto de renda, do IPI e do imposto seletivo da União, que tem previsão no artigo 159 da Constituição. É uma distribuição indireta, tá? Porque vai para um fundo. Então, olha só, a União, estou lendo o artigo 159, a União entregará do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, ou seja, do imposto de renda, sobre produtos industrializados, o IPI, e o imposto seletivo, que é o previsto no 153.8, desses três impostos, tudo que é arrecadado, a União transfere 50% para 3 locais. Então, uma parte vai para o Fundo de Participação dos Estados, está lá na linha A do inciso 1 do 159. 21,5% desses 50%, 21,5% vai para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, chamado FPE. Tudo bem? Não precisa decorar isso, tá, gente? Está na Constituição. Né? Eu não vou cobrar isso em prova de vocês, na prova, qual o percentual, tá? Mas tem que saber onde é que está. É 21,5%, tudo bem? É claro, talvez eu peça dos mais simples, né? IPVA, 50%. Agora esse 21,5%, né? Ninguém merece, né? Aliás, nem é 21,5%, é 20,5%, né? Deixa eu ver aqui, peraí. 21,5%, isso aí, 21,5%. Aí tem 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios. 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios. 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras, de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurado ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região na forma que a lei estabelecer. Então, desse recurso de imposto de renda, imposto seletivo e de IPI, desses 50%, 3% são entregues para esses bancos regionais, tipo Banco do Nordeste, são bancos de desenvolvimento, né, para o financiamento de desenvolvimento dessas regiões. Está vendo como a gente tem um pouquinho de assimetria no nosso federalismo simétrico? Então, se prestigia, de alguma forma, os estados e municípios mais pobres, mais carentes. Tá? E aí o que acontece, gente? Aconteceu uma coisa que foi assim, é uma idiosincrasia da nossa Constituição. Nem sempre o valor foi 50%, tá? Em algum momento o valor era 47%, que se distribuía do IPI, do imposto de renda, imposto seletivo é recente. Era 47%. Só que os municípios começaram a reclamar. Senão a gente recebe muito pouco do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Aumenta um pouquinho. Nós somos muito pobres, nós somos pequenos, a gente precisa de ajuda. Aí veio uma emenda constitucional em 2007, a emenda 55, que resolveu dar mais 1% para os municípios. A linha D, 1% ao FPM, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. Então, mais 1% extra para os fundos de participação dos municípios nos primeiros 10 dias de dezembro de cada ano. Qual me parece ser a lógica de entregar em dezembro esse 1%? A lógica é o seguinte, pessoal, essa emenda é de 2007. Em 2007 já estava em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal.
tá? Então é uma forma de ajudar os municípios a fechar suas contas, principalmente para aqueles municípios, não sei se vocês lembram disso, direito financeiro, mas existe um tipo de empréstimo, uma operação de crédito, chama antecipação de receitas orçamentárias, ARO, é um tipo de operação de crédito que a gente estuda em direito financeiro, tá? Esse tipo de empréstimo, ele deve ser quitado dentro do próprio ano. Então esse dinheirinho extra no final do ano ajudava a quitar esse tipo de operação de crédito. Mas os municípios não ficaram satisfeitos. E 7 anos depois conseguiram a aprovação da emenda constitucional 84, que acrescentou a linha E, colocando mais 1%. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Por que é interessante ser em julho, pessoal? A leitura que eu faço está relacionada à LOA, a Lei Orçamentária Anual, cujo projeto é apresentado até dia 31 de agosto para o Parlamento Municipal, mas ele tem que ser preparado em julho. Então, quer dizer, é um reforço orçamentário no meio do ano, até visando, de repente, uma programação financeira, não sei. É uma tese, tá legal? Apesar que esse dinheiro é recebido naquele ano e a LOA só vale para o ano seguinte. Mas a LOA do ano seguinte já pode prever esse reforço orçamentário no meio do ano, tá? Mas os municípios não ficaram satisfeitos. E 7 anos depois, sempre é de 7 em 7 anos, tá, pessoal? Então, em 2028 deve ter alguma outra, né? Que foi em 2021. Aí, 1% do Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano. Aí vocês vão me perguntar, qual é a lógica do mês de setembro? Aí tem que ter muita criatividade, pessoal. Aí eu falar porque é a primavera, talvez, né? Pessoal, né? Tem um dinheiro aí, sei lá, não sei, setembro não se entendia por quê. É só pagar um dinheiro, tinha que dar um em algum mês e botar em setembro, tá? Então, acaba que o Fundo de Participação dos Municípios é assim, tem um dinheiro que recebe os 20,5%, né? Ali numa primeira previsão, e depois vai pingando em 1% nesse fundo, que acaba beneficiando os municípios ao longo do ano. Tudo bem? E aí, se fizer a conta aí desses 20,5%, mais 21,5%, mais 3%, mais 1%, vai dar os 50%. Bom, depois tem o inciso 2, pessoal, do 159, que prevê uma outra distribuição de IPI. Você vê que a União, ela realmente distribui bastante os seus impostos. Então, 50% já está dado para os fundos, certo? Mas, além disso, ela ainda distribui mais 10% do IPI dela. Então, a União fica com 40% do IPI só, que diz assim, do produto da arrecadação do IPI e do IS, que é esse imposto seletivo, tá? Que veio com a reforma, 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Então, quando você tem um estado exportador, pessoal, os estados exportadores, eles acabam tendo um certo prejuízo, porque a Constituição cria um monte de imunidades tributárias para exportação, entre elas a do ICMS. Então, por exemplo, você tem um estado, vamos pensar em São José dos Campos, tá? São José dos Campos tem uma fábrica da Embraer. Eu não sei se ela ainda produz aviões lá, ou se está produzindo em outros lugares. Mas vamos supor que ela produz aviões lá e São Paulo exporte os aviões produzidos em São José dos Campos. Quando há uma venda desse avião no mercado interno, né? Então a Embraer vendeu para a Gol
Isso gera uma arrecadação de ICMS muito legal. Imagina quanto é que é o ICMS no avião, pessoal, né? Agora, quando há exportação, não há ICMS arrecadado pelos estados, porque existe essa imunidade né, nas exportações de mercadoria. Então, isso gera um certo decréscimo arrecadatório para os estados exportadores. Então, me parece que uma forma de compensar isso é a União entregar 10% da arrecadação dela do IPI para esses estados exportadores. Entendeu? Compensa um pouco a perda do ICMS. Não é muita coisa, mas ajuda lá um pouquinho. Tá? E o que acontece, gente? Se a gente for lá para o parágrafo 3º, tem uma previsão que 25% dos recursos que o Estado arrecada desses 10% de IPI, ele distribui para municípios. Entendeu? Então, em relação ao IPI, a distribuição segue a mesma distribuição do ICMS, relacionado ali ao valor adicionado, né, ali à lei estadual. E em relação ao IS, que é o imposto seletivo, vai seguir a mesma regra de distribuição do IBS, 80% né, distribuído de acordo com a população de cada município, né, 10% para ganhos educacionais, 5% para ganhos ambientais e 5% distribui igualmente para todos. Isso é meio chatinho, né, pessoal, essas regrinhas, mas é claro que não precisa decorar isso, está na Constituição, mas só para vocês entenderem que existem várias regras de repartição de receitas tributárias. É importante conhecer isso. Tudo bem? Bom, Oi? Posso. Então, vamos lá. Primeira regra, 10% do que a União arrecada do IPI, ela tem que entregar para os estados exportadores. Aí desses 10%, 25% os estados têm que distribuir para os municípios, tá? Então, em relação à parcela de IPI, que é o 10% do IPI, ela vai distribuir de acordo com aquela... Lembra que eu fiz na aula passada aquele círculo? Então, em relação aí a parte de IPI que é dada aos municípios, segue a mesma regra do ICMS. 65% distribuído para os municípios que contribuíram com as exportações, digamos assim, né? E 35% de acordo com a lei estadual. Tudo bem? E da parcela do imposto seletivo, que é distribuído para os municípios, segue a mesma regra de distribuição do IBS. 80% é distribuído de acordo com a população, 10% índices educacionais. Tudo bem? É que 10% do IPI vai para os estados exportadores. Aí desses 10%, 25% ele tem que dar para o município. Tá? Como é que distribui esses 25%? Com as mesmas regras da distribuição do ICMS, que a gente viu na aula passada e revimos hoje. Só que, entendido? Então, em relação ao IS, que é o imposto seletivo. Que imposto é esse, gente? Só para vocês saberem. O que é o imposto seletivo, tá, pessoal? O imposto seletivo foi criado na reforma agora. Ele é vulgarmente chamado, ele foi chamado por muito tempo de imposto do pecado. Tá legal? Era o imposto do pecado, assim que a imprensa chamava, até que alguém resolveu chamar de imposto seletivo. O legislador tem chamado de imposto seletivo nos projetos de lei. Tanto é que a Constituição nunca fala em imposto seletivo, fala do imposto do artigo 153, inciso 8, que não tinha nome até então. Tá? Esse imposto seletivo é um imposto que, você botou lá? Não, 153, inciso 8. O fato gerador dele é a venda, comercialização, produção de produtos que fazem mal ao meio ambiente ou à saúde. Então, produção, extração, comercialização ou importação
de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei complementar. Então, lembra que eu falei um pouco da extrafiscalidade, né? Esse imposto é super extrafiscal. Eu até preferiria que ele fosse chamado de imposto extrafiscal da União, em vez de imposto seletivo, que seletividade tem a ver com capacidade contributiva. Lembra quem estudou? Que a seletividade é aquela técnica da capacidade contributiva de colocar alíquotas mais altas para bens supérfluos e alíquotas mais baixas para bens essenciais. Eu dei exemplo do papel higiênico, lembra? Então, é só que eles resolveram chamar de imposto seletivo, um nome horroroso, tá? Mas 10% do que a União arrecada com o imposto seletivo, ela entrega aos estados exportadores. E eles distribuem 25% desses 10% aos municípios, de acordo com os critérios de distribuição do IBS, que a gente já viu hoje, 80%, de acordo com a população, 10%, de acordo com índices educacionais, 5% meio ambiente, 5% igualmente para todos. Entenderam isso? É meio complicadinho, mas dá para entender. Isso. O Estado, a União, 10% é para os estados e 25% para os municípios. Isso. Olha só, gente, vou dar um exemplo prático que vai ficar bem claro para vocês. Nos projetos de lei, está previsto que a extração mineral ela é considerada poluente, né? Então, por exemplo, em Minas Gerais tem uma mina de carvão, por exemplo. Então, ela extrai o carvão dessa mina, ou, sei lá, pega carvão. E, bom, vai incidir quando a mineradora, vamos supor que é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce vai vender esse minério, tá? Quando ela vender o minério, vão incidir vários tributos nessa venda. Entre eles, incidirá o ICMS, porque o minério é uma mercadoria. Então, está havendo a circulação de mercadorias. Praticou o fato gerador do ICMS. E também vai incidir o imposto seletivo, porque é considerado uma atividade poluidora. Então, ela vai ter que pagar o ICMS e o imposto seletivo, tá? Isso hoje, estou falando de 2024, tudo bem? Aliás, 2024 ainda não tem lei do imposto seletivo. Vamos supor que seja aprovado e em 2025, por conta da anterioridade, né, já comece a pagar o IS, tá? Bom, aí a Vale do Rio Doce pagou para quem esses tributos? Pagou para o Estado o ICMS e pagou para a União o IS, tudo bem? Só que esse minério de ferro está sendo exportado para a China, tudo bem? Está sendo exportado. Então, e além disso, está pagando IPI também, porque está industrializando, está fazendo ali as pepitas, sei lá, tem toda uma coisa de industrialização ali também. Então, está pagando 3 tributos: ICMS para os estados, IPI para a União e o IS para a União. Tudo bem? Bom, e está exportando isso, está exportando minério. Então, o que vai acontecer? Como é que vai se dar a distribuição? No ICMS, o Estado de Minas Gerais vai receber esse ICMS e ele vai distribuir 25% desse ICMS que ele recebeu de todos os contribuintes do Estado, inclusive da Vale do Rio Doce, certo? E vai distribuir de que forma? 65% de acordo com o valor adicionado e 35% de acordo com a lei estadual, certo? Então, o município onde está situado a Vale do Rio Doce, que, salvo engano, chama, acho que é Rio Doce o nome do município, tá? Vamos supor que em Mariana, vamos botar aqui em Mariana, tudo bem? O município de Mariana, onde tinha aquela mina, que o município de Mariana receberá uma parcela do ICMS, tudo bem? Mas existem outras distribuições aí no meio do caminho. Como a Vale do Rio Doce pagou IPI, tudo que a União recebeu do IPI do Brasil inteiro, 50% ela vai deixar nos fundos de participação. Distribuição indireta.
Mas vai ter 10% do IPI que ela vai dar aos estados exportadores, entre eles Minas Gerais. Beleza? Minas Gerais vai receber, porque exporta minério, certo? Quando o estado de Minas Gerais receber esse IPI, ele vai ter que distribuir desses 10%, 25% para os municípios. E certamente Mariana vai receber alguma coisa. Por quê? Porque Mariana participou ali no incremento da arrecadação, entendeu? Essa é a lógica da coisa. Mesma coisa o imposto seletivo. A União vai ter que distribuir 10% para estados exportadores. O estado de Minas Gerais vai receber, né? E como é que ele vai distribuir isso para os seus... Eu acho que são centenas de municípios que tem em Minas, tá? Aqui no Rio são 92. Em Minas, sei lá, são 300, 400, 500, sei lá quantos. Como é que vai distribuir? Bom, tem um critério. Qual é o critério? 80% é distribuído de acordo com a população. 10% melhorias educacionais. 5% questões ambientais. 5% igualmente para todo mundo. Tá? A Constituição está dizendo como é que vai distribuir isso. Ok? Essa é a parte mais complicada. Daqui para frente tudo é um pouco mais simples. Tirando a CID do petróleo, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Que não é mais complicado que essa não, é mais simples também, mas é um pouco mais simples. Tudo bem, pessoal? Desculpe, tá, gente? Isso não tem jeito, tem que ensinar isso para vocês, né? E é bom que vocês saibam, porque isso aí cai em concurso, quem vai fazer concurso, tá? É importante. Eu, por exemplo, atuo com isso na prática na PGM, tá? Direto. Todo município tem uma briga danada por isso. Existe uma coisa que é o IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios. Se vocês forem trabalhar como procuradores do estado ou do município, vocês vão cuidar disso. Se vocês forem fazer residência jurídica ou estágio na tributária da PGM ou da PGED, qualquer um, vocês vão cuidar disso. Porque isso tem um impacto de arrecadação gigante, pessoal. Cara, a ação lá de Mangaratiba fez com que, porque Minas exporta pelo porto de Mangaratiba. E aí, imagina, ela querendo esse valor adicionado, eles falam, não, gente, quem exporta é Minas, não é Mangaratiba, não. É Minas que fechou, a Vale lá em Minas que fechou o contrato com os chineses, não tem nada com Mangaratiba. E fica essa guerra, por quê? Porque aí o juiz concede a liminar para incluir no IPM, no Índice de Participação dos Municípios, o valor adicionado gigante de Mangaratiba. Quando inclui, diminui de todos os outros municípios do Rio de Janeiro. Porque é um bolo que tem que ser distribuído. Você dá uma fatia maior para o município, você reduz de todos os outros. Então isso tem uma importância extraordinária, tá, pessoal? Na vida prática de um procurador do Estado e do município. Diga. Então, só que sabe o que Mangaratiba fez? Os caras são profissa lá. É procurador bom, né? Na verdade, até é um escritório de advocacia que cuida disso lá. Se eles colocassem em todos os municípios, que é o que a gente pleiteia, a ação não ia ser julgada nunca, né? Imagina, 92 municípios fazendo contestação e tal. Ia ser uma briga danada. O que Mangaratiba fez? Ela ajuizou uma ação contra a Vale do Rio Doce, dizendo que existe um documento que a empresa informa quanto de ICMS está recolhendo e entrega isso aos estados. Então Mangaratiba sempre preencheu dizendo, estou recolhendo ICMS para o estado de Minas Gerais. Né? O que Mangaratiba fez? Entrou com uma ação contra a Vale, determinando para que o juiz imponha uma obrigação de fazer para a Vale, que era de retificar as suas declãs, que é essa declaração, para que constasse que o ICMS estava sendo recolhido, que ele seria pertinente a Mangaratiba, ao estado do Rio de Janeiro, por conta da exportação sem Mangaratiba, entendeu? Então estava querendo modificar um documento interno da Vale. Então o que a PGM do Rio fez? Descobriu essa ação, porque descobriu da pior forma possível,
porque o juiz deu uma liminar para que o Estado já retificasse o IPM, constando Mangaratiba como um valor adicionado gigante. E aí eu falei, gente, vamos entrar como assistente litisconsorcial da Vale. O município do Rio de Janeiro entrou como assistente litisconsorcial da Vale. E a gente, como assistente, a gente conseguiu peticionar e tudo, né? Entendeu? Então a gente teve que ir pelo processo civil para poder entrar nesse processo. Porque eles foram muito espertos, né?